de volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha foi celebrado no dia 25 de julho. Manifestações políticas e culturais por todo o Brasil lembraram a data que teve como principais motes a defesa da democracia, país sem racismo e pelo bem viver. E sobre essa questão nós conversamos agora com a Rosana Aparecida da Silva, que é a secretária de combate ao racismo da CUT no estado de São Paulo. Rosana, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Rosana, vamos falar então do dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que este ano teve várias manifestações em todo o país, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. Queria te ouvir sobre esse dia tão importante e por que é tão importante a gente celebrar e marcar presença no dia 25 de julho. Então, dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e depois no governo da Dilma se torna Dia de Teresa de Benguela, é um dia onde nós, mulheres negras, somos reverenciadas e nossa história é contada através das nossas mulheres negras, né? É uma luta que é ancestral. Teresa de Benguela foi uma quilombola, ficou duas décadas defendendo esse quilombo, onde tinha negros, brancos, homens e mulheres, e nós, mulheres negras, continuamos essa história ainda hoje, cuidando dos nossos espaços, fazendo essa luta do combate ao racismo em conjunto com outros parceiros, né? E aí, Rosana, eu queria que você falasse desse dia de mobilização. Aqui em São Paulo, por exemplo, acontece a Marcha da Mulher Negra, né? E que reúne diversas articulações de movimento de mulheres, de movimento negro. E eu queria que você falasse da importância também desse tomar as ruas, desse ir para a rua e mostrar a cara dessa luta, desse combate ao racismo e combate à misoginia, né? Porque é um dia que reúne aí essas duas grandes pautas da nossa sociedade. O 25 de julho, quando nós fizemos a nossa primeira marcha, que foi em Brasília em 2015, nós, mulheres negras, movimentando todo o Brasil em prol dessa marcha que foi em Brasília, em 2015. E as mulheres não pararam de se articular nessa discussão do combate ao racismo. Após a marcha, nós continuamos fazendo ação no 25 de julho nessa organização de marchas nos seus estados. E aí foi tomando esse corpo. E como diz Angela Davis, uma mulher que não se movimenta toda uma sociedade, nós movimentamos uma grande mulheres no entorno que nós estamos. Então tem mulheres jovens, mulheres idosas, simpatizantes, e cada um com a sua bandeira. LGBTQI+, moradia, direitos humanos, saúde, contra a mortalidade da polícia. Então, quando a gente fez a marcha 2015 pelo bem viver, esse bem viver, ele é amplo. Então, cada vez mais mulheres negras, jovens aderindo a essa marcha, levando suas bandeiras e lutando contra o racismo que a gente tem no Brasil, principalmente com as mulheres negras, que são a base da pirâmide de desigualdades. Então, essa marcha hoje, ainda mais nesse momento que a gente consegue prender os mandantes da morte da Mary Ellen, é um marco importante para as mulheres negras. A gente movimenta, nós ajudamos a eleger um governo de frente popular democrático, governo Lula, e a gente também comemora essa mudança dos ministérios com mais homens e mulheres negras nesse ministério. E quando você traz essa questão do caso do assassinato da Marielle Franco, que essa semana teve novos desdobramentos, da importância de se reafirmar o tempo todo e de quanto as mulheres negras nesse país, elas são constantemente agredidas, seja com violências físicas, morais, no trabalho. E esse tema, quando traz pelo bem viver, é uma coisa que amplia para muito além do que se possa imaginar. Queria te ouvir também sobre essa questão da dignidade dessas mulheres, Rosana. E é verdade, porque quando a gente foi construir o Manifesto do Bem Viver, não tinha folha, não cabia mais o que escrever de tantas coisas que a gente necessita para ter esse bem viver, né? E quando você traz as nossas mulheres junto de nós, que sofrem dificuldade no local de trabalho, que nós tivemos uma pandemia, aonde as mulheres negras foram a primeira a ser demitida, a primeira mulher negra que morreu foi a família, uma empregada doméstica, a família veio da Europa,
ela contraiu o Covid e a família viveu e ela morreu por falta do mínimo. É um remédio de diabetes, é um remédio de pressão, é um remédio de colesterol que você pode pegar no posto. Mas como você consegue essa consulta nesse posto? Como você consegue fazer um Papa Nicolau nesse posto? Quais são os jovens que fazem acompanhamento no posto de saúde? Porque o jovem também controla o Covid. E qual jovem que sabe das suas comorbidades, jovem negro que sabe disso? Então, esse bem viver nosso começa desde que a gente nasce e vai decorrer da nossa vida. Então, a Marcha de Mulheres Negras, ela busca essas políticas públicas mínimas que a gente já tem condições que elas sejam estabelecidas e busca as outras ações que nós temos que lutar, tanto na questão do mercado de trabalho, a questão da educação dos nossos jovens, a questão da violência. Quando coloca os dados, por isso que a gente tem que também lutar pelo quesito cor em vários espaços. Quando a gente coloca lá o quesito cor, a gente consegue descobrir que essa estatística de mulheres vítimas de violência são as mulheres negras. Então, são ações que parecem pequenas, mas ela transforma aquele espaço que você está vivendo para ter políticas públicas de fato para aquela população que é preta, pobre e periférica. Perfeito, Rosana. Você coloca uma questão de extrema importância que, de fato, é uma questão que a gente precisa se dar conta enquanto sociedade, é que quando uma mulher negra avança, avança toda uma sociedade junto com ela, né? A gente desenvolve para campos, e aí trazendo a pauta do bem viver, que é esse pensar integral, completo da questão da vida, da população, das pessoas. E aí eu queria trazer a dificuldade da mulher negra no mercado de trabalho. Nesse sentido, ainda é um desafio grande para as mulheres negras estarem em lugares de representatividade, estarem em lugares de decisão importantes para que essas medidas de valorizar a mulher negra cada vez mais sejam acelerados e se aconteça com muito mais velocidade do que tem acontecido nos últimos anos? É primordial. Acho que nós somos, a população negra, 54% da população, e a grande maioria de 54% são mulheres e mulheres negras. E essas mulheres negras não estão no mercado de trabalho, elas têm uma média de salário, uma mulher negra, de R$ 1.700. Né? Como é que você vive com um salário de R$ 1.700? E a grande maioria dessas mulheres negras são mães solos, né? Elas que sustentam sua própria família. E a gente tem um mercado que é totalmente desigual. Nós temos, numa estatística, 2% de mulheres negras que são chefes no seu local de trabalho. E se você for levantar esses 2%, não é chefe em grandes espaços, né? São espaços onde a remuneração é menor. A mulher negra ainda está lá no serviço de limpeza, não desmerecendo ninguém da limpeza, mas para ter uma promoção, essa mulher negra tem que ter muito, ela pode ser doutora, e nós temos várias jovens negras doutoras e não estão em cargo de chefia. Até as multinacionais que têm aquela questão da inclusão, tem a questão de ter a questão de vários negros, LGBTQIA+, cria cargos aonde você chega num limite, líder 1, 2 tal, mas você não tem uma chefia absoluta. Então, esse racismo do Brasil, ele ainda está muito... Ele não é nem sutil, ele é estrutural. Não é estrutural que a gente não possa... O Brasil foi construído em cima do racismo, né? São 400 anos de escravidão, e a gente tem 135 anos de uma pseudo-libertação. Ainda o olhar, quem tinha escravo, quem escravizou, que era dono de fazenda, os grandes latifundiários, ainda hoje são donos das indústrias. Tem o mesmo olhar com as mulheres negras e os homens negros. Ele vai lá, vai fazer um serviço pesado, vai ficar ali, ele pode estudar, mas ele não vai ocupar outro cargo. A gente tem que lutar muito contra esse racismo no Brasil. Nós temos a Convenção 111, que diz que é direito igual a todos e todas, questão do credo, religião e de racismo. Mas, para você implementar, ainda a gente tem que fazer muita formação. A gente conversa muito com os setores de contratação das empresas, mas ainda a gente tem que construir muito mais cláusulas de promoção da igualdade racial no local de trabalho para ter uma mudança mínima nesse racismo no local de trabalho. E, Rosana, nesse sentido, eu queria te ouvir sobre a questão das políticas inclusivas e da representatividade no governo do presidente Lula. Nós temos mulheres à frente de ministérios, nós temos a Aniele Franco, uma mulher negra, à frente do Ministério da Igualdade Racial, nós temos o Silvio de Almeida,
ministro dos Direitos Humanos, mas precisa de mais. Para além disso, né, qual a importância de se ver gente, ministros negros e negras na frente, em cargo de poder, no alto escalão do governo federal? É primordial, porque nossos jovens hoje eles precisam de referência. Quando você fala para um jovem negro que você tem que estudar, fazer uma faculdade, você tem que fazer um doutorado, ele vai dizer para quê? Eu não me encontro nesse espaço. Quando você tem ministros negros, ministras negras, e precisamos ter mais negros, tenha mais negros nesse governo, porque é referência para os nossos jovens. E esses negros que estão lá, eles vêm de uma militância do combate ao racismo. O Silvio Almeida, quando ele conta a sua história de estudo, ele fala da mãe dele, deixou várias vezes de pagar uma conta de luz para ele estudar. Ele fala que o reitor da universidade falou assim, para que eu vou dar bolsa para esse rapaz? Ele não vai ser nada mesmo, né? Então, ele não está lá por um acaso, ele está lá porque é um homem negro, pai de família, que as pessoas vão dizer, e está lá representando a nossa juventude. Quando ele fala na questão de direitos humanos, quando ele fala que vai visitar todos os presídios do Brasil, porque ele sabe quem está lá, tem lá sem assistência, quem está lá com a sua pena já vencida e continua preso. São os negros e as negras. Então, essa representação tem um olhar de direitos humanos para a população negra. Porque quando você fala de direitos humanos, você tem que ter direitos humanos para todos e todas. E essa população negra, nós temos que ser incluídos nesses direitos humanos. A Nelly Franco é uma mulher negra que teve toda uma história com a irmã dela que foi assassinada e está lá representando nós mulheres negras e sabe qual a dificuldade nossa de cada dia. E a Matilde Ribeiro, que foi a primeira ministra da promoção da igualdade racial, a política que ele implementou lá está lá até hoje. E hoje nós não vamos deixar o que aconteceu com a Matilde acontecer com o Silvio, como está passando nas mídias. Ai, o Lula não gosta do Silvio. Ai, ele é muito burocrata. Não é isso. É a população que não é negra que está querendo já tirar ele, porque está tendo muita visibilidade, fazendo ação efetiva de empoderamento da população negra. Isso é importante para nós, a representatividade com qualidade. Perfeito. Conversamos com Rosana Aparecida da Silva, que é da Secretaria de Combate ao Racismo da CUT São Paulo, sobre esse dia tão importante, que é o 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E como a Rosana bem lembrou, aqui no Brasil, Dia Nacional de Teresa de Benguela. Rosana, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada a vocês, acho que é isso, né? Quando a mulher se movimenta na sociedade, estar nesse espaço aqui hoje é um espaço de representar a nossa luta ancestral de mulher negra e nossa luta também dentro da Central Única dos Trabalhadores, da CUT São Paulo, que tem uma Secretaria de Combate ao Racismo, e a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em conjunto com as outras secretarias no combate a toda e qualquer desigualdade social, principalmente no combate ao racismo. Muito obrigada pelo convite. Abraço. Abraço.